Comemora a torcida do Flusão porque tem ótima notícia sobre Paulo Henrique Ganso. Fluminense vai lucrar milhões com cláusula contratual de André, adversário do Super Mundial banido, e estará fora da competição em 2025. E John Arias mais uma vez dá show, mas não consegue vencer a seleção brasileira no Mané Garrincha. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes e, é claro, acompanhar todo o conteúdo do nosso canal. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like, também deixa o seu comentário, o seu compartilhamento, porque é de suma importância. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes, todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, te traz um giro informativo, te deixando 100% informado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Vamos iniciar com a primeira informação e pode comemorar, torcedor do Fluminense, porque o Paulo Henrique Ganso estará de volta aos treinamentos a partir deste sábado. Vamos destrinchar essa história e contar tudo, desde o início da lesão do Paulo Henrique Ganso até esse momento de recuperação. Lembrando, lá no início de 2025, o jogador foi diagnosticado ainda na pré-temporada do Fluminense com uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração, o que fez o Paulo Henrique Ganso ficar afastado por mais ou menos 1 mês e 20 dias, 15 dias, mais ou menos nessa levada, 1 mês e meio. O Paulo Henrique Ganso estava isolado, sem poder fazer nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo mesmo, longe por conta do departamento de cardiologia do Fluminense, que estava de olho em tudo que estava acontecendo no radar do jogador. Ele que ainda não renovou o seu contrato com o Fluminense, que vai até o final desse ano, é um jogador que já tem uma idade avançada, chega à casa dos 36 anos e que recebeu contatos de algumas equipes no Brasil. E aí veio todo esse problema da miocardite. É uma virada de chave muito grande nessa carreira do Ganso na temporada de 2025, porque ele começa a temporada sendo cogitado em outras equipes brasileiras, sem renovar o contrato com o Fluminense, inclusive recusando uma proposta de renovação inicial que iria acontecer naquele momento, né? Há essa recusa de renovação onde o Paulo Henrique Ganso iria buscar esse contato com o Fluminense para aumentar o salário. Pelo menos foi isso que o Mário Bittencourt trouxe pra gente. Houve a recusa do jogador inicial. Dessa maneira, o Ganso não renovou o contrato. E logo na semana seguinte, onde haveria uma nova reunião para, enfim, decretar essa renovação do Ganso por mais 1 ou 2 anos no máximo também, é claro, para o jogador poder prosperar e entender até onde vai a sua carreira por conta da sua idade um pouco mais avançada, veio os exames realizados pelo departamento de cardiologia do Fluminense, detectando a miocardite. Dali o Ganso ficou fora há muito tempo, sem poder fazer as atividades, e retornou próximo ao final de janeiro, aonde começa a aparecer ali para realizar novos exames. A situação foi a seguinte: o departamento de cardiologia do Fluminense reconhece que o processo do Ganso ainda não tinha sido 100% eficaz, então resolve estender um pouco mais por mais 10 dias esse afastamento do Paulo Henrique Ganso. Então lá para o início de fevereiro, o Ganso fica mais esse tempo fora, retorna, começa as atividades dentro do CT Carlos Castilho, sem trabalhar com a equipe no campo. O Ganso estava fazendo apenas trabalhos de condicionamento físico junto com o departamento de fisiologia do Fluminense, é claro, a cardiologia e também o departamento médico, que estava de olho em tudo para entender como estava essa situação do Ganso. O problema é que foram encontrados alguns outros problemas, como por exemplo uma pequena arritmia, só que isso poderia acarretar a miocardite, que teoricamente já estava curada. Então o Ganso fez um processo de ablação, que inclusive por muitos é utilizado com catéteres, né? O Ganso não fez esse processo porque o problema dele não é tão grave no coração. A ablação leva um tempo de repouso e o Ganso ficou fora, né, por mais 7 dias, que deixou o torcedor ali muito triste, porque o Ganso retorna e em 3 dias ele está afastado de novo por mais 7. Então é uma sequência de notícias, uma atrás da outra, que deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha, do seguinte sentido: será que o Ganso permanece? Será que o Ganso vai aposentar? Será que o Ganso vai tentar lutar contra isso dentro dos momentos que ele está vivendo durante esse 2025? Está sendo um ano muito difícil para o Paulo Henrique Ganso, que, como eu mencionei, ainda não renovou o seu contrato. Mas agora tem boa notícia, porque passaram-se os 7 dias e, segundo o departamento clínico do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso estará de volta aos treinamentos nesse sábado no CT Carlos Castilho. O jogador vai retornar às atividades, lembrando, dentro da academia inicialmente, sendo supervisionado pela cardiologia do clube, pelos fisiologistas e também pelos preparadores físicos, observando como está o rendimento do Paulo Henrique Ganso, tanto na parte física, tanto na parte médica. E em que sentido disso? Eles vão estar observando como vai estar o batimento cardíaco do Ganso, como vai estar a situação física. É algo muito delicado e é recorrente no futebol brasileiro
brasileiro jogadores com problemas cardíacos que fazem um afastamento dos mesmos do seu principal ganha-pão, que é o Sport. A gente teve o Everton Costa, a gente teve alguns outros jogadores, o Eriksen teve um problema no coração, entre outros ao longo desses últimos anos. Na realidade é que o consumo dos alimentos, né, nessa última década piorou muitos problemas cardíacos, né? A galera se alimenta muito mal e isso vai atrapalhando também o alto consumo de álcool, entre outros pontos que vão ali ocasionando esses problemas mais graves, e os departamentos de cardiologia espalhados pelo Brasil vem tendo mais dificuldade em poder diagnosticar esses pacientes em relação a isso. É o mesmo caso do Paulo Henrique Ganso, só que trata-se, é claro, de um jogador de alto rendimento. Então esse é o principal ponto da história do Ganso. Ele estará no sábado treinando no CT Carlos Castilho. A expectativa é que em menos de 2 semanas o Ganso consiga pelo menos retornar aos trabalhos, aos gramados. O Ganso, lembrando, não deve participar da estreia do Campeonato Brasileiro, longe disso. Se o Paulo Henrique Ganso for aparecer vestindo a camisa do Flu, lá para a 3ª, 4ª rodada, o Ganso estará apto a voltar a jogar futebol. Ele ficou muito tempo fora, como a gente já falou, não é um garoto, e isso com certeza acarreta no desenvolvimento técnico, físico e também, é claro, no tempo de jogo, porque o Ganso não aguentaria nem 20 minutos de uma partida pelo tempo que ele ficou fora. Então tem que ter ali calma e cautela em toda essa recuperação. E aí vem uma notícia boa dentro de todos esses problemas que envolvem o Paulo Henrique Ganso, porque o Fluminense vai lucrar milhões nos seus cofres. É isso, vem grana por aí, porque o André tem bônus de vendas aplicadas e o Flu vai ganhar um valor em cima disso. Falta pouco, né, para o volante atingir a meta de 70% dos jogos pelo Wolverhampton, equipe essa da Premier League, e fazer o Fluminense lucrar com o primeiro terço dos 3 milhões de euros, cerca de 18,5 milhões de reais. Ele precisa atuar em 4 dos próximos 9 jogos para o tricolor receber pouco mais de 6 milhões de reais, o que vai acontecer. A grande possibilidade, né, da gente ter ali o André atuando entre as 9 partidas. Ele tem que entrar em campo 4, ele é titular nessa equipe do Wolverhampton, é um jogador que aparece com grande frequência, então vai com certeza entrar em campo e o Fluminense vai atingir essa meta lucrando para cima da equipe inglesa dentro dessa transferência envolvendo o André. E aí vale salientar e destacar ao torcedor que o Fluminense vai totalizando milhões dentro da sua conta logo no início de temporada. Lembrando que em junho/julho, com a participação no Super Mundial de Clubes, o Fluminense já vai lucrar 15 milhões de dólares só para entrar na competição. É isso, pisou o pé no Super Mundial, 15,5 milhões de dólares por participação. O Fluminense vai lucrar com esses valores, vai ganhar aí e vai conseguir, é claro, organizar os seus cofres. E aí ainda tem mais essa entrada de 6 milhões com a venda do André, tem outras entradas que vão acontecendo ao longo da temporada. O Fluminense tem que ter cabeça no lugar, tem que ter o raciocínio e também, é claro, a administração de todos os participantes que fazem com que o Flu hoje encaminhe tanto o mercado de transferências, tanto o mercado de finanças, até mesmo o departamento de marketing que faz parte dos patrocínios. Tem que ter esse trabalho bem ambientado em conjunto para que o Flu não faça burrada, não faça besteira com esses valores que serão lucrados aí, tanto com a participação do Super Mundial, tanto com a participação de venda de jogadores, o que deve acontecer bastante nessa temporada de 2025. Vamos seguir com o giro de notícias, já que a gente tocou no assunto do Super Mundial, premiação, 15 milhões de dólares, valores que vão entrar no cofre do Flu, porque tem adversário do Super Mundial banido da competição. É isso mesmo, o León, equipe essa do México, tá banida do Super Mundial de Clubes de 2025. O problema é que eles infringiram a regulação da competição. E em que artigo, em que momento? É simples. O mesmo dono do Pachuca é o mesmo dono do León, duas equipes do México, que acabam tendo ali as lideranças iguais. Então o que acontece? É muito simples. O regulamento não permite que duas equipes tenham o mesmo dono. E com isso, quem levou a pior foi o León, dentro dos critérios utilizados ali pela organização do Super Mundial. O León está banido e por lá joga o James Rodrigues, inclusive, que entrou em campo ontem contra a seleção brasileira. Também teve John Arias, a gente vai conversar sobre isso, mas o León está fora. Eles estavam no grupo do Flamengo, isso não interfere tanto ao Fluminense, mas a grande possibilidade que o adversário, né, que vai entrar para o seu lugar seja da Costa do Marfim. Isso vai ser definido nos próximos dias. Vamos aguardar para ver quem a FIFA, né, vai escolher ali junto desse novo modelo do Super Mundial para ocupar essa posição que seria da equipe do León do México, que está agora banida do torneio, pelo menos nessa temporada. Vamos aguardar para ver se nos próximos anos, lembrando que agora o Mundial acontece de 4 em 4 anos, vai ter uma mudança de regulamento para que isso possa acontecer. E aí a gente pode dar um exemplo muito interessante. Se acontecesse com o John Textor, o Botafogo hoje tem o seu representante, o John Textor, e seria a mesma coisa se um León tentasse participar. Ou o Botafogo ou o León seria banido do Super Mundial, porque infringiria uma regra estabelecida desde o início ali da assinatura
do contrato, da participação das equipes, enfim, e também ali do aviso, da mudança do Mundial de Clubes. E aí vai ser algo que vai dar muito o que falar ainda nos próximos anos. Esse ano não teve esse encontro, apenas com o Leão e o Pachuca, e ainda vai dar o que falar, mas nos próximos anos pode afetar equipes brasileiras que têm a sua sociedade anônima de futebol implementada, então tem que estar sempre de olho nesse regulamento do Super Mundial de Clubes. Vamos falar um pouquinho de John Arias na seleção colombiana, porque ontem ele se destacou mais uma vez na partida contra a seleção brasileira. A derrota veio para a seleção colombiana, gols marcados pelo Vinícius Júnior e pelo Rafinha. Pelo lado da Colômbia, o gol foi marcado pelo Luiz Dias, atacante da equipe do Liverpool. E por esse lado, né, a seleção brasileira conseguiu uma vitória interessante aqui em Brasília. Eu tenho trazido essa informação para todos vocês, que estou diretamente de Brasília, aqui concentrado em acompanhando o dia a dia da seleção brasileira, de olho no Mário Bittencourt pelo lado da Confederação Brasileira de Futebol e de olho no John Arias pelo lado da seleção colombiana, que vai se mandar daqui para fazer a sua próxima rodada dentro de sua casa. E aí entra todo esse questionamento do quanto o John Arias é protagonista nessa equipe da Colômbia. É um cara muito importante, organizador, articulador, e ontem teve uma fala um pouco polêmica do John Arias em relação ao gol do Vinícius Júnior. Ao término da zona mista, o John Arias foi ali dizer que a finalização foi um lance de jogo, a bola foi desviada e poderia ter tomado qualquer caminho e foi pro fundo da rede. Isso deu o que falar nas redes sociais, muitas pessoas saíram em defesa do John Arias, muitas pessoas saíram em defesa do Vinícius Júnior em relação a essa fala do John Arias. Eu, na minha opinião, não acho que é um demérito ali no comentário do jogador em relação à participação do Vinícius Júnior no jogo, ou propriamente o gol do jogador brasileiro, mas acho que é ali um tom de até mesmo tirar o peso de um erro defensivo da Colômbia, que poderia ter marcado um pouco mais em cima o Vinícius Júnior, numa jogada individual que surge pelo lado esquerdo de ataque, ele pedala, corta a marcação e aí ele tem espaço para poder levantar a cabeça, olhar e ver a direção da meta do goleirão Vargas de finalizar. Então eu acho que é isso que tenta ali pontuar o John Arias, falando que era um lance de jogo, que possivelmente se a Colômbia marcasse não aconteceria e que é uma finalização com desvio, a bola no fundo da rede, enfim, a Colômbia que deu esse mole. O John Arias jogou muito na partida de ontem, foi uma peça polivalente, muito importante, inclusive no gol do Luiz Dias, há uma participação ali na marcação do John Arias para cima do Joelinton, que faz a besteira e a bola sendo reconstruída com o passe do mesmo para encontrar o Luiz Dias na finalização, e aí uma equipe colombiana que vai dando rodagem a esses jogadores. Lembrando que teríamos também nessa convocação Gabriel Fuentes, ele que está cortado da lista por conta de lesão após aquele duelo contra o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca. A gente está de olho aqui em Brasília, diretamente do Distrito Federal, acompanhando tudo, tanto pelo lado da seleção brasileira, também pelo lado da seleção colombiana, que está se despedindo hoje da capital brasileira, indo agora rumo à sua casa na Colômbia para enfrentar ali no próximo duelo das eliminatórias uma outra seleção. Galera, é isso, vai acabando mais um vídeo do Fusão aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que me acompanha até aqui, mas antes peço para que você compartilhe para mais e mais torcedores, para que dessa maneira todos possam saber que nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o BTB Esportes te traz um giro informativo sobre o Fluminense Futebol Clube. Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Não gostou? Deixa também. Eu quero saber a sua opinião de tudo que a gente trouxe nesse giro informativo, porque você participando conosco é crucial. Galera, vou me despedindo de mais um vídeo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Eu me chamo Yuri Duque. Até amanhã. Tchau, tchau.